Oi, namastê, eu sou a Carol Pinheiro. Eu sou a Perim. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mulheres em meio aos espinhos. A Perim é uma amiga minha que é a grande responsável, ela sempre quer xeretar, né? A grande responsável, poderia dizer, por esse canal existir, né? Que ela que me incentivou a criar esse canal. Ela tem um canal aqui no YouTube que chama Perimpeciando, a gente vai colocar o card aqui pra vocês. Esse canal atualmente não tá muito ativo, mas tem muitos vídeos legais lá. E atualmente ela tá mais ativa no Instagram, né? Isso, como @perim.fan. Hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto muito importante e ao mesmo tempo muito delicado, né? A Perim, ela acabou de fazer uma grande conquista que vai ser muito bom pra muita gente, né? Já tá sendo, né, no processo, que é um livro que se chama Mulheres em Meio aos Espinhos, e por isso o título desse vídeo. Esse livro vai ser lançado no dia 22 agora de dezembro, às 16 horas, na Cerâmica. Então a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Você já teve algum relacionamento abusivo na sua vida? Ah, já. Vários. A maioria das mulheres, né, não pode falar todas, mas a maioria só se percebe em um relacionamento abusivo, às vezes quando já saiu dele. Ou então, outras pessoas de fora têm que vir e falar pra ela que ela tá num relacionamento abusivo. O primeiro relacionamento abusivo eu não percebi, eu fui perceber anos depois que eu estava em um relacionamento abusivo por causa do feminismo. Então, escutando mulheres falando sobre isso, sobre como é que funciona, como que é o processo. Em relacionamento abusivo, a gente às vezes pensa que é só a violência doméstica, é só apanhar, e não é isso também. Tem a parte também psicológica, né, a pressão psicológica. E às vezes a gente não entende, né, a forma como é manipulado o relacionamento. E o feminismo me ajudou muito a perceber isso também. E na verdade, o tempo todo, né, cada vez que você vai aprendendo coisas novas, você vai aprendendo que isso também é abusivo. Isso também é abusivo. Você vai aprendendo aos pouquinhos, né? Porque a gente fica com uma ideia, às vezes, de que abusivo seria um estupro, seria uma agressão física, né? Bater. Sim. E abusivo pode ser... Você pode ser muito abusivo com uma pessoa sem encostar nela, né? Exatamente. Com um abuso psicológico, com um abuso verbal, né? Uma agressividade verbal, uma manipulação da pessoa, uma chantagem emocional. Tudo isso faz parte dessa coisa do relacionamento abusivo, né? Referência não falta também de vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, né? A gente pode até linkar alguns na descrição, que tem vários vídeos muito interessantes que tratam do assunto com bastante clareza. Agora, do ponto de vista psicológico, o que a gente vê em todo o aparato teórico-prático da psicologia, que todo abusador foi abusado, é um abusado. A gente só consegue fazer aquilo que a gente aprendeu, né? A gente só consegue passar pra frente aquilo que a gente sabe. É uma reprodução, né? É uma reprodução. Então, é por isso que muitas vezes a gente faz coisas nos nossos relacionamentos que não são necessariamente boas, mas eu só sei fazer aquilo, eu não sei fazer diferente. Então, eu acho que um dos lados que muitas vezes a gente não olha é o lado do abusador também. Eu não tô defendendo nenhum abusador, eu acho que a justiça deve ser feita, com certeza. E acho que é muito importante cada vez mais as pessoas perceberem que estão sendo abusadas, então ter essa rede de apoio, terapeutas, amigos, familiares para abrir os olhos, né? Porque quando tá lá no meio do furacão é difícil a pessoa perceber, como você falou, né? Você teve um relacionamento abusivo e só foi saber disso muitos anos depois. Sim. Também o apoio institucional, né? Que Sim. é uma das coisas que as feministas falam também. Então, delegacia da mulher, 24 horas, apoio judiciário, tudo isso é extremamente importante pra gente não se sentir sozinha. Num das minhas crônicas no livro, uma das meninas falaram isso, que ela se sentiu abandonada pela família, pelo marido e depois pela instituição. Que ela foi atrás das leis e ela não tinha apoio. Então isso é muito complicado também. É muito pesado, porque a pessoa se sente realmente, assim... Abandonada, né? Em todos os âmbitos. E muitas vezes, desse lance da reprodução, muito interessante também. Às vezes a própria mulher reproduz isso. Então uma mulher que é violentada de alguma forma ou é abusada, ela vai buscar ajuda com uma outra amiga que ela reproduz o machismo. Então ela acaba falando, não, mas você tem que aceitar, o homem é assim mesmo, aí tenha paciência, a mulher tem que ser paciente. Então ela acaba reproduzindo o machismo
essas mulheres acabam voltando para casa e sendo abusadas várias e várias vezes de novo. Também tem uma crônica num livro que fala sobre isso, né? Então, nesse vídeo que eu falo, que é no TED, é um vídeo muito legal que ela fala por que as mulheres que sofrem violência doméstica, elas não vão embora. É uma pergunta que a maioria das pessoas fala, nossa, mas se ela apanha, por que ela não vai embora? Uma dessas histórias que eu escutei é que as amigas e os familiares falavam, não, ele vai mudar. Então, essa era a sugestão que a família dava. Volta, ele vai mudar, seja paciente. Ela voltava sempre, e ela sempre espancada. Então isso daí é muito interessante também a gente pensar, lógico, entender a parte de lá, as raízes, as origens, por que isso acontece, mas também me proteger e me fortalecer de ferramentas para eu conseguir saber lidar com essa situação, quem procurar, a quem recorrer, que ajuda eu devo conseguir e que pessoas eu devo escutar, né? Então, dependendo do tipo de orientação que você tem, procure outras pessoas, né? Procure uma pessoa que você confie, que te traga segurança também. E voltando a essa questão psicológica, muitas vezes é uma questão tão profunda de uma doença emocional mesmo, que tanto o abusador quanto o abusado, eles sentem e eles entendem com uma distorção da realidade que aquilo é amor. Sim. Né? Então o abusador, ele provavelmente foi abusado pelo pai, pela mãe ou por alguém que fez a figura paterna e materna na vida dele, e é esperado que essa figura, né, nos dê amor. Então a pessoa cresce aprendendo assim, isso é amor. Então se a pessoa tá me maltratando desse jeito é porque ela me ama. Então quando ele vai para um relacionamento, às vezes ele abusa da mulher, não porque ele é sádico, existe também, né? Sim. Mas muitas vezes não porque é só uma coisa sádica, sadomasoquista, mas abusa da mulher porque ele fala, essa é a minha prova de amor por ela. Demonstração de amor. É assim que eu sei demonstrar o amor por ela. Então, tipo assim, se eu não batesse em você, ele não tava nem aí pra você, então porque eu não te amo. Eu só bato em você, eu só te tranco em casa porque eu te amo. Olha como você é importante. É a romantização dos ciúmes. Se eu não sinto ciúmes por você, é porque eu não te amo. Isso também é vindo das mulheres, né? Tipo, por que ele não sente ciúmes de mim? É o que a gente fala de desromantizar o relacionamento abusivo. Então, se o cara fica olhando sua roupa, pede pra você trocar, tirar o batom, tudo isso não tem a ver com o amor, mas sim uma cultura que traz, na verdade, uma possessão. Eu só consigo mesmo demonstrar o meu amor através da posse. Então, você é minha, você tem que fazer as coisas que eu acho que você tem que fazer. E a própria mulher que está sendo abusada, muitas vezes entende também isso como amor, né? Então, assim, de repente sai de um relacionamento abusivo, entra num relacionamento saudável e o cara não tem essas crises de ciúmes e de possessão e fala, mas será que ele não gosta de mim? Fica insegura. Então a pessoa fica insegura achando que a pessoa não gosta, sim, porque não está demonstrando aquela possessividade, aquele amor. Então a própria pessoa abusada, né, ela sente que aquele abuso é também uma demonstração de amor. Sim. Né? Então fica um emaranhamento emocional muito grande e é por isso que é tão difícil de encontrar o fim desses relacionamentos, né? Dessas pessoas conseguirem sair disso, porque elas estão tão envolvidas emocionalmente, porque nesse caso que você falou, a família incentivava, né? Ele vai mudar, mas tem muitos outros casos que os amigos tentam alertar, a família tenta alertar, mas a pessoa está tão envolvida emocionalmente naquilo, entendendo e achando nessa distorção que aquilo é amor, que por mais que ela escute os amigos e a família que se preocupam com ela, dizendo, tentando abrir os olhos, ela não consegue sair daquilo, porque a hora que chega perto ela cai de novo naquela manipulação emocional, né, desse jogo de abuso. E o que você estava falando do machismo, eu achei muito interessante, porque não são só os homens que são machistas, né? A nossa sociedade é muito machista, então claro que as mulheres reproduzem o machismo também. Cada vez está melhorando, está mudando muito. As feministas estão conseguindo, né, cada vez mais se posicionar. Só que ainda tem muitas mulheres machistas. Isso tem a ver com a cultura, e também tem essa parte moral, né? Tudo isso que é vindo, que você falou, das nossas raízes, como que a gente foi criado, nosso relacionamento com nossa mãe, com nosso pai. Então é o nosso, em biologia a gente fala que é o imprint, né? Eu tirei foto disso, então é isso deu certo, então eu vou repetir isso também. O quanto que a nossa cultura não desenvolve relacionamentos maduros, né? Você falou, eu saio de um relacionamento abusivo, às vezes eu encontro uma pessoa que não tem esse tipo de comportamento e eu acho estranho, porque eu quero reproduzir o comportamento anterior. O quanto que a gente não consegue desenvolver diálogos nos nossos relacionamentos, né? Tudo tem que ser a base dos ciúmes, tem que ser a base da dúvida. A gente não consegue sentar e ter, principalmente, respeito de espaço,
de liberdade, de autoconhecimento. Você quer sair com seus amigos, você quer sair com suas amigas. Isso é extremamente difícil, é um milindre para tudo. Será que eu posso falar sobre isso, né? Então, a maturidade nos relacionamentos, pelo menos na nossa cultura, eu acho que falta demais. E tudo que a gente tenta ser mais sincero ou mais claro possível, assim, a pessoa já leva para o outro lado, né? Então, isso daí é uma coisa que é muito difícil mesmo de ter para sair desse emaranhamento. E tem muitas coisas que são indícios de que a gente está num relacionamento abusivo, né? Você pode citar algumas? Você falou aí da pedir para trocar roupa, de tirar o batom, o que mais? O relacionamento abusivo vai em vários níveis, assim. Um dos meus relacionamentos abusivos, ele nunca levantou a mão pra mim, mas é muito engraçado, porque começa mesmo assim. No começo do relacionamento, a pessoa é a melhor pessoa do mundo, é carinhosa, atenciosa, te faz elogios, né? Só um adendo, né? Tem o vídeo do Máscara, Sombra e Selfie que eu já coloquei aqui no canal, que fala justamente disso, né? Numa fase inicial de relacionamento, a gente tá ali na máscara, então é tudo as mil maravilhas, né? Um aí quer depois agradar quando o entra outro. na sombra... Exatamente, um quer agradar o outro, né? Quer conquistar, a gente quer conquistar o outro, então é tudo perfeito. E com o passar do tempo, as máscaras vão caindo e as pessoas vão mostrando o limite de cada um. Então, nesse relacionamento que eu tive, ele não chegou na parte física, mas ele era extremamente agressivo com as palavras. Então, começava com, você não sabia disso? Né? Com um desdém. Né? Mas como é que você não sabe? Como é que uma pessoa estudada como você nunca leu sobre isso? Você não escuta essa música? E parece infantil, mas quando você está muito apaixonada por uma pessoa, escutar isso dói demais e você começa a se autocriticar. E você começa a se achar burra, inferior. Da outra pessoa, eu nunca senti que foi de propósito. Mas a gente tem que analisar até que ponto a gente também se culpa demais. Eu não tinha força o suficiente na época, hoje eu tenho, pra limitar. Tipo, até aqui, tá? Você tá me magoando, não é legal falar dessa forma. Como que eu fazia? Eu chegava chorando, falava, você fala assim, me magoa, não sei o que, quase implorando pra não falar mais assim comigo. Hoje já não seria desse jeito. Parece. E aí, o que ele falava? Desculpa, mas eu faço isso porque eu te amo, você não vê que eu tô preocupado com você? Né? Era literalmente essas palavras, né? E na época eu nem sabia de feminismo, nem ia ler sobre o assunto, né? É tanto exemplo, tão óbvio, eles usam exatamente as mesmas palavras, parece que eles têm uma escola, né? Eles aprenderam isso e repetem, é muito engraçado. E era isso, ele me convencia de que ele queria que eu fosse uma pessoa mais estudada, mais informada. E depois de um tempo eu fui ver coisas que ele me cobrava que amigos meus próximos também não sabiam. Uma vez ele falou, como você é desinformada, sabe? E sempre grosseiramente. E chegou um ponto no nosso relacionamento que eu não falava mais nada pra ele. Eu não falava mais porque eu ficava com medo de perguntar, ou de parecer burra, ou de não saber sobre o assunto. E aí o relacionamento foi desgastando, a gente não falava mais, chegou um ponto que a gente terminou e eu achava que a culpa era minha, porque eu virei uma mulher chata, que só sabia chorar, que não conversava, e a autoestima lá embaixo. Então, nos outros relacionamentos, eu achava que ninguém ia me querer, que eu era burra, que eu tinha que estudar muito, tinha muita dificuldade para fazer perguntas para as pessoas, perguntas em palestras. E antes do relacionamento eu não era tímida, né? Eu era uma pessoa extremamente extrovertida. Nossa, mudou completamente. Mudou, porque ele era muito tímido, eu era extrovertida. E aí ele tinha muitos ciúmes. Então eu comecei a parar de sair, parar de fazer certas coisas, porque eu não queria que ele sentisse ciúmes de mim. Porque eu não queria que ele terminasse comigo. O medo era dele terminar comigo. E então eu acabei cada vez entrando mais, me anulando, pra manter um relacionamento que no final não se manteve exatamente por causa disso. Né? Então esse é um dos exemplos, assim. Então a pessoa, ela começa manipulando mesmo. No relacionamento é tudo lindo e maravilhoso, de repente começa essa saia não tá muito curta.
Outras coisas que eu escutei nas histórias que eu coletei para desenvolver o livro. Ai, o seu seio é muito pequeno, você já pensou em colocar silicone? Ou comparações com ex. Nossa, a minha ex, ela usava o cabelo assim. E aí você começa a se sentir cada vez mais feia, usar as roupas que ele prefere, você começa mesmo se anulando. Você vai tentando se transformar em algo que você não é só pra agradar. E daí quando vai pra níveis piores, aí vem a agressão verbal, vem o xingamento, você é burra, você não presta, você é uma vagabunda. E aí se você briga com a pessoa, fala, mas se você terminar comigo, você nunca vai encontrar ninguém que vai te amar como eu te amo. Então essas manipulações do corpo também, olha o seu corpo, como você é gorda, como você é feia, só eu fico com você, né? Esse tipo de coisa. Que, nossa, gente, hoje eu escuto e falo, como que a gente fica? E tem a com pessoas famosa ameaça de suicídio também, né? Também. Se você terminar comigo, eu me mato. Acontece muito dele começar a ser agressivo e aí quando a mulher decide tomar uma atitude, aí ele tenta pro outro lado. Da né? vítima. Da vítima, ele se vitimiza. Não, eu te amo, não faça isso, eu não vivo sem você. Se você terminar comigo, eu me mato, eu mato você, eu tiro meus filhos de você. Então todos os tipos de manipulação para manter o relacionamento dessa forma. Né? E a mulher acaba cedendo, quando ela não tem apoio, principalmente. Porque a pessoa tá completamente vulnerável, né? Tá se sentindo completamente vulnerável. Quando chega nesse ponto do relacionamento, já teve um longo processo de desgaste do auto-amor, da autoestima. Tudo que o companheiro fala, ela toma já como verdades absolutas. E aquilo fica sendo repetido na mente da mulher, né? Tudo que ele fala, você é uma vagabunda, você não presta. A pessoa fica, eu sou uma vagabunda, eu não presto, eu vou ficar sozinha, ninguém vai gostar de mim. Chega num ponto que é muito difícil realmente conseguir tirar a pessoa daquele lugar de uma maneira não dolorida, né? Vai doer, porque é como uma morte, né? É a morte de um sonho, né? De uma idealização, né? Então, do relacionamento perfeito, do marido perfeito, da família perfeita. É a morte de uma idealização, mas de uma fantasia, porque de realidade não tinha nada de perfeito, né? E da esperança também, porque ela sempre tem a esperança de que um dia vai mudar, um dia vai fazer diferente, mesmo porque ele promete isso. Ele promete que ele nunca vai bater, ele promete que ele vai mudar, ele promete que ele vai voltar para casa cedo. Então são promessas que depois de algum tempo elas acabam sendo descumpridas, né? E tem também, você falou disso, dela demorar para ela perceber, mas tem também as que percebem, porque é tão óbvio, porque o cara bate, o cara estrangula, né? Mas ela não deixa por medo mesmo, porque tem as ameaças físicas. Se você me abandonar, eu te mato seu filho. E ela sabe que a justiça também é muito complicada, principalmente no nosso país. Então ela acaba ficando por medo. Também não tem pra onde fugir. Ela vai pra onde? E aí uma pessoa que tá nesse nível, né, que a pessoa já percebeu, ela já quer se desfazer daquilo, mas ela não consegue por conta das ameaças, o que você sugere essa pessoa fazer? Sempre procurar apoio, sempre procurar ajuda. Apoio familiar, dos amigos e na parte legal. A pessoa, primeiro você tem que falar. O primeiro passo que você tem que fazer é falar. Mas você vai falar para aquela pessoa que você tem confiança, você sabe que você pode confiar. Então converse, fale, explique o que está acontecendo. As pessoas que você confie e que vão cuidar de você, elas têm que saber o que está acontecendo, porque às vezes não sabem. Eles conseguem bater de formas que o rosto não aparece ou fica escondido. É normal a gente ter vergonha também de falar sobre isso. Então, nossa, eu vou falar que eu estou com um cara que me bate, né? E vão perguntar, por que você não deixa ele, sendo que tem... Gente, nunca faça essa pergunta, é muito complicado, não é simples deixar um relacionamento assim. Tem muitas questões envolvidas, dependência financeira, filhos, as ameaças, então... O medo, né? Então o primeiro passo é conversar com alguém, ver possibilidades de instituições que podem ajudar de alguma forma. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto a gente tem a Casa da Mulher, que tem todo o apoio que você precisar, apoio psicológico, tem apoio de advogadas, tem apoio tutelar também, elas orientam em tudo que for preciso. Então você não precisa ir e já, meu Deus, eu já vou terminar e já vou deixar meu marido sair da minha casa. Às vezes vai, liga, conversa com essas mulheres, elas vão orientar você de alguma forma, vão saber te falar os passos também que você tem que seguir. Elas lidam com isso todos os dias, com graus assim de abusos absurdos, então elas vão saber pegar o seu caso e te orientar nesse sentido também.
E, lógico, a denúncia, fazer o BO, ir na delegacia da mulher, que infelizmente não funciona 24 horas, infelizmente ela fecha de sábado e domingo, né? Então isso é uma das coisas que a gente tem que lutar também por esses direitos, né? E é isso, busca sempre ajuda, converse com as pessoas próximas de você. E se você conhece alguém que tá entrando nesse tipo de relacionamento, ou que já tá num relacionamento já num nível mais emaranhado, manda esse vídeo pra pessoa, conversa com a pessoa, sugira que ela vá procurar um terapeuta. O profissional terapeuta tem a questão do sigilo, né? Se a pessoa tem vergonha de falar sobre, não quer abrir isso com ninguém, ela sempre pode abrir isso para um terapeuta, e o terapeuta vai orientar também esse passo a passo todo, vai acompanhar durante todo esse processo de delegacia, de BO, de denúncias e tudo mais. Então, parabéns, Perim, por essa conquista, por esse livro. É muito importante, imagino que até para essas mulheres que compartilharam a história delas com você, sim, deve ter sido um grande passo, deve ter sido muito importante para elas também esse processo. O objetivo do livro é falar sobre mulheres, para mulheres, mas também com homens, mas falar dos problemas, né, das pautas das mulheres, as dificuldades que elas têm. Quando eu perguntei, alguém quer falar sobre algum abuso? Veio uma enxurrada de mulheres. Então a gente vê o quanto que elas querem falar sobre o assunto, elas querem desabafar, elas querem às vezes até se vingar de alguma forma, né? Ela não consegue fazer no físico, ela faz através da denúncia do livro. Então é isso. Bom, se fez sentido pra você alguma coisa do que a gente falou, se você gostou, se te acrescentou, clica no like pra gente ficar sabendo. Se tiver dúvidas, perguntas pra fazer pra Perim ou pra mim, escreve nos comentários. Se inscreve no canal e até a próxima. Namastê. Tchau, tchau. Paz e amor. Seja feliz.